O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? No passado, eles eram chamados de profetas, pitonisas, oráculos. O programa Transição de hoje vai falar daqueles que no mundo moderno são chamados médiums. Mediunidade é um termo criado por Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade como, por exemplo, a inteligência é uma faculdade humana. Que possibilita o intercâmbio entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. É essa faculdade que permite ao espírito desencarnado se comunicar com o mundo físico, com os encarnados, através daquele que é médium, que possui nessa faculdade um desenvolvimento propício à captação da mensagem que o espírito está desejoso de transmitir. A mediunidade, do meu ponto de vista, ela não pode ser considerada um dom especial. Ela é uma ferramenta de trabalho que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, Ele nos dá para que, mediante o trabalho de amor ao próximo, de caridade, você vai se autoconhecer, se transformar, e essa transformação, né, esse modo como você vai encarar os fatos da vida, vai te auxiliar a estar cada vez melhor. Mas a mediunidade por si só, ela não é boa nem é má, mas é o uso que nós fazemos da mediunidade. Então, se nós estivermos utilizando a mediunidade para levar auxílio, consolo, como fez o médium Francisco Xavier, levando para as mães consolações quando seus filhos retornaram cedo ao mundo dos espíritos, então nós estaremos sendo instrumentos do bem. Então a mediunidade, se ela for utilizada para o bem das pessoas, trará felicidade para cada um de nós. Agora, o médium deve ser uma pessoa muito regrada, deve escolher os ambientes que frequenta, porque como ele é sensível, importa que ele esteja sempre elevado. Sempre uma leitura digna, uma leitura elevada que mantém o seu padrão vibratório altivo, particularmente do ponto de vista moral. Mas ele deve levar uma vida normal como todas as pessoas. Há muita desinformação ainda com respeito à mediunidade. O fato é o seguinte, que ela é um dos instrumentos que o Criador, um dos instrumentos que os bons espíritos se servem para auxiliar, contribuir com a nossa sociedade. Se a proposta fosse simplesmente mostrar o mundo espiritual, era simples. Os espíritos marcariam um local, uma data e um horário para se apresentarem ali. Quais as consequências, inclusive sociais, disso? Essa é a grande questão. A proposta não é meramente um contato físico. Os espíritos não pretendem atingir nossos sentidos físicos, mas sim nossos corações. Tudo deve ser, então, encarado como uma tranquila e uma produtiva vida, desde que a pessoa esteja como médium atuando em benefício da humanidade. Aí sim o médium difere, porque ele está num trabalho específico, um trabalho que ele está se doando para ajudar o ser humano sofredor, o ser humano que necessita. Esse é o diferencial do médium que trabalha em nome do Cristo. Muitas pessoas perguntam se são obrigadas a exercer a mediunidade e, na verdade, não são. Se ela se apresenta de uma maneira assim, já muito ostensiva, se ela já está na vida da criatura, que mantém em seu lar, no trabalho, onde quer que se encontrem, essa questão da presença dos espíritos, captando essas presenças, os pensamentos, muitas vezes sentindo influenciações negativas, isso não quer dizer que a pessoa tenha a obrigação, seja obrigada de exercer a mediunidade. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós
podemos utilizar o nosso livre-arbítrio também para decidir se nós queremos ou não exercer a mediunidade. Em certos momentos na casa espírita, eu tenho tido experiências muito interessantes com pessoas que estão com a mediunidade desabrochando. Nos dias atuais, isso tem sido muito comum. A pessoa chega e fala assim: olha, eu vejo espíritos, eu ouço, eu sinto as influências, e a pessoa traz aquele quadro todinho da captação dos espíritos. Mas aí a pessoa acrescenta: mas eu não quero ser médium. A senhora podia tirar esta mediunidade de mim? A senhora podia tirar isso de mim? Eu não quero ter essa coisa de ficar sentindo os espíritos. Uma pessoa diz isso, como se fosse possível tirar a mediunidade. Outra diz assim: eu não quero porque eu tenho medo dos espíritos. Ou vai dizer: eu tenho medo da responsabilidade. Isso tem sido muito comum. A pessoa tem medo da responsabilidade, tem medo dos espíritos, não quer ser médium porque não quer a responsabilidade que é inerente ao trabalhador que está trabalhando a sua faculdade, na casa espírita, e que está nesta tarefa de atender às criaturas necessitadas. A mediunidade, nós poderemos dizer que é uma ferramenta. É uma ferramenta que nos auxiliará a nós atingirmos uma meta. Então, para cada indivíduo, para cada pessoa, há uma tarefa, há uma missão ou um compromisso com a espiritualidade. Então, se nós estivermos exercendo aquele compromisso que nós nos comprometemos, nós poderemos ter êxito naquilo que nós nos comprometemos. E a mediunidade, ela se manifesta de diferentes maneiras nas pessoas. Então, algumas pessoas elas sentem a necessidade de exercer, de trabalhar mediunicamente. E quando não fazem, começam a se sentir mal, sentir outros efeitos. Então você vê que é um chamamento realmente. Na maioria dos casos é um compromisso que nós fizemos no plano espiritual para exercitar enquanto encarnados. Então, quando a pessoa sente essa necessidade, ela deve exercer, e ela acaba exercendo isso com prazer, com amor, porque ela se sente bem, né? Mas obrigado ninguém é, todos nós temos livre-arbítrio de decidir. A mediunidade, dado o fato de ela ser muito presente, fazer parte do nosso ser, nós não a perdemos como faculdade. Ela sempre permanece porque faz parte do nosso ser. O que pode ocorrer é ela deixar de ser ostensiva pelo seguinte motivo: quando ela não é bem aplicada, quando não nos valemos dela para fins elevados. Se você não utiliza para o bem a mediunidade, ou não utiliza da melhor forma, tendo uma forma ambiciosa de lidar com a mediunidade, ou utilizando para o mal em vez de fazer o bem das pessoas, você pode perder a mediunidade, sim. E o indivíduo que usa a sua voz, ou que usa as suas mãos para detratar os outros ou destratar os outros, ele vai ter desprazeres. O que usa as suas mãos para ajudar, né, independentemente do que seja, ele vai desenvolver prazer na vida. E isso Kardec prevê em O Livro dos Médiuns, explica muito bem isso, dizendo que em determinadas condições da vida do médium pode ocorrer que os espíritos queiram trazer para ele uma lição muito grande. Ele pode, durante um período, não entrar em contato com os espíritos, porque estes não proporcionam este contato. E com isso ele vai ter uma suspensão da faculdade durante um determinado tempo. Muitas vezes a mediunidade é suspensa, não como punição para o médium, mas com um cuidado. O espírito protetor, o guia espiritual, ele suspende este contato como se fosse para um repouso do médium. Mas não que ela deixe de existir pelo fato de nós não vivenciarmos. Não. Né? Muito pelo contrário, parece-me que a exigência interior de manifestá-la é crescente se nós viermos de certa forma, com essa função, não é? Com essa intenção que já tivemos antes de encarnarmos, ela necessariamente se manifesta. Então, quanto mais nós usamos a mediunidade para auxiliar aqueles que precisam e para nos auxiliar, a mediunidade é, sem sombra de dúvida, um grande instrumento aí de libertação de nós mesmos e de aprendizado dos nossos
das nossas limitações rumo à nossa grande felicidade. É de fundamental importância que nós procuremos as casas espíritas para o estudo da doutrina dos espíritos. E destacamos aqui o estudo da mediunidade. A casa espírita é o recanto especial no mundo para o trabalho com a mediunidade. No âmbito da casa espírita, a pessoa que está com a sua mediunidade aflorando, ela pode ter ali um local adequado, toda uma condição necessária para ter um desenvolvimento da sua mediunidade de forma segura, de forma equilibrada. Hoje em dia é muito comum que as casas espíritas mantenham determinados estudos, determinados cursos relacionados com a mediunidade, para que as pessoas tenham essa base. Aí sim, quando elas puderem começar o desenvolvimento, quando elas forem para a reunião mediúnica, já vão ter as condições necessárias para identificar os espíritos, que é um dos pontos assim nevrálgicos, um dos pontos mais significativos das experiências mediúnicas, o médium saber identificar o tipo de espírito que está se comunicando por seu intermédio, e isso só o estudo confere. A pessoa precisa estudar, precisa ter a base para então poder fazer essa identificação e saber com quais espíritos ela está se comunicando, espíritos que se aproximam para que ela transmita a mensagem deles. Entendo que a Casa Espírita ela deve desenvolver o tema mediunidade em palestras públicas, deve abordar, os expositores devem abordar, falar o que é a mediunidade, falar que todos nós somos médiuns, isso daí que é um ponto fundamental. As pessoas que procuram o espiritismo, que estão muitas vezes sob influência espiritual inferior, precisam entender que todos estamos sujeitos a essa influência. Todos temos a sensibilidade necessária para sofrer essa influência. E, consequentemente, se nós não disciplinarmos o pensamento, os nossos sentimentos, se não tivermos uma compreensão exata a respeito do que é essa influência, nós ficaremos à mercê de espíritos perturbados e perturbadores. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Allan Kardec aos benfeitores espirituais se os espíritos interferem em nossas vidas e nossos atos. E a resposta dos benfeitores espirituais, muito mais que nós possamos imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Cabe uma pergunta: quais os espíritos que estão nos dirigindo? Vai depender do nosso pensamento, das nossas atitudes e do nosso comportamento junto ao nosso trabalho, na nossa vida familiar. Evidente que sem Kardec não há espiritismo, mas sem mediunidade também não há espiritismo. É na casa espírita que a mediunidade precisa ser estudada e desenvolvida. O ambiente é preparado, é cuidado, a equipe do plano espiritual se faz presente e ampara o desenvolvimento daquele trabalho, desde que ele seja sério e voltado para o bem. Nós sabemos que no momento atual, muito se tem falado acerca de médiuns e mediunidades, da comunicação dos espíritos, porque a mídia tem apresentado isso em larga escala, através de novelas, através de filmes, através de livros, mas nós sabemos que esses filmes, essas novelas, tudo isso tem um motivo para despertar, tem então uma condição para despertar o interesse, mas a base mesmo a pessoa vai encontrar é na casa espírita. Portanto, estudo, trabalho, mediunidade com Jesus e uma casa espírita como sede da tarefa do médium. Bem como a tecnologia une países distantes de forma instantânea, estamos começando a ter uma visão sem dogmas nem exageros desse mecanismo que ligará os homens na Terra a outras dimensões, sempre com o propósito de fazer do nosso planeta um lugar mais justo e mais fraterno. Até o nosso próximo programa. Tchau!